Fala, galera, mais o Ita Jovem. Hoje aqui com a presença desse casal top, Thales e Lara. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Irmão, obrigado por aceitar o convite, Lara. Poxa, show de bola. Obrigada. Gente, como que foi esse início de vocês? A barbearia hoje, Arte de Disfarce, bomba aqui na cidade, né? Sim. Eu vejo que vocês também fazem a questão do curso, né? Como que foi, como que surgiu essa ideia? Queria que vocês contassem também, se apresentassem, falassem um pouco de vocês e dão uma ideia desse business. Fala, Nino. Boa tarde. Eu me chamo Thales Matheus. Primeiramente, queria agradecer aí pelo convite que você nos fez aí. Eu e minha esposa tá aqui no seu estúdio aqui. Então, Nino, o nosso início praticamente foi há 10 anos atrás, Verdade. né, amor? Quer contar? Vai, fala. A gente, na verdade, quando eu comecei a namorar, o Thales, ele cortava cabelo assim. Cortava assim, né? Tentava cortar. E ele começou vendo tutorial no YouTube, sabe? Eu ia namorar esse Dentro do menino. meu quarto, né? Foi, no quarto. Eu ia namorar ele. Ele me fazia esperar 2 horas pra cortar um cabelo. E eu ficava lá, ó. Mó tempão. Ficava lá mó tempão esperando. E aí, no decorrer do nosso relacionamento, adolescente, né? Sabe que adolescente, cabeça vazia, engravidei. Né? E ele trabalhava É uma lanchonete que no nem Comilão Itaporei. Lanches. Tá lá até hoje. Eu era chapeiro lá, fiquei 3 anos lá trabalhando como Foi. chapeiro. Durante todo o nosso relacionamento. E aí, quando eu engravidei, tinha aquela, né? Terminar os estudos e fonte de renda. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Então, ele teve que ir de cabeça, né? A começar a cortar. Porque eu não tinha de onde tirar, sabe? Eu não tinha plano de saúde na época. Eu era dependente do meu pai da Marinha. E aí, minha mãe falou assim... Fez uma reunião com ele, com a minha sogra. Ó, foi uma briga danada. Meu pai, E ela falou: se você corta. Se você corta 5 cabelos, você vai cortar 20. Porque Chorando, até cada lanche dela você vai pagar pra ela comer. Porque essa menina vai comer por 2 agora. Dito e feito, comi muito. Essa menina vai comer por 2 agora. E foi assim. Aí ali foi o nosso início, né? Foi o nosso início. Aí eu fiz um trabalho na Sapucaí, eu não tinha recurso na época, como ela já falou, eu trabalhava na lanchonete, vendia salgado na rua. Bem O dia. início da gente é dureza, foi brabo. Foi. Aí trabalhei como garçom na Sapucaí e peguei um valor legal, entendeu? Aí eu tinha meu quarto, retirei a cama, guarda-roupa, televisão, eu tirei tudo do meu quarto e montei minha barbearia ali. Ali foi o nosso início e graças a Deus deu certo. Aí eu cortando o cabelo de um cliente meu, que era um amigo nosso, ele me propôs uma sociedade, e eu aceitei. Aí botei o pontapé ali e falei, não, vamos pra cima. E a localidade, era onde que era a casa? Que você morava? Roteiro das Roteiro das Pedras. Pedras ali na Ao lado do material de construção. Top. Roteiro. No caso, eu comecei na minha varandinha, entendeu? Aí passei pra dentro de casa, pra sala, né, amor? Uhum. E depois eu tive a ideia de fazer o curso e engrenar dentro do meu quarto. Aí o quarto foi ficando apertado, foi ficando muito apertado, não dava mais pra caber gente ali. E o corte de cabelo era péssimo. Não era péssimo, era... Não, quando a gente olha as fotos de hoje, misericórdia. Mas tudo tem um início. Verdade. E aí ele foi lá, fez aquela sociedade, eu tava grávida na época. Aí eu lembro que meu pai, né, ajudou a montar as lâmpadas lá. Tava assim, bem legal. E aí ele trabalhava, né, cedo, a beça. 7 horas da manhã, saía tarde. E ali a gente começou a conquistar as nossas coisinhas. A gente não tinha se casado. Quando minha filha fez 6 meses, né? Nossos pais nos deram uma festa de casamento na Casa VIP. Ó, tô promovendo a Casa VIP, hein, Eda? Na Casa VIP. E nos casamos ali, foi um casamento muito bonito. Em seguida, você desceu, né? Eu tive outra oportunidade. Outro cliente meu viu algo errado ali onde eu estava, naquela barbearia de sociedade. Sim. Me propôs outra coisa. E eu aceitei. Não pensei 2 vezes, aceitei. Aí ali, de fato, eu comecei a empreender. Aí comecei com uma cadeira, já estava com mais 2 dentro da minha loja. Então, eram 3 cadeiras. Aí nessa época a gente alugou um apartamentozinho, aí conseguiu mobiliar a casa. Nossa vida Top. Eu vejo que vocês são bem jovens. A faixa etária, eu quanto que era na época? Eu tenho 26, ela tem 22, na época eu tinha 18. 18 E ele 21. 21. Muito top, muito top. Assim, primeiramente, é colocar Deus, cara. Ele deu direção de tudo da nossa vida. A gente teve alguns acontecimentos entre eu e ela que quase veio nos separar.
Mas pela graça do Senhor, a gente... Amém. E antigamente também, nós éramos muito jovens, né? Então a gente aceitava, tipo, muitas oportunidades, se envolvia com muita gente. Verdade. Aí nessa época também, a gente quebrou financeiramente, a gente alugou uma loja, começou a construir, investir, né? investir nessa loja e pagamos um projeto, né, arquitetônico e fizemos um projeto muito legal e as coisas não iam de jeito nenhum, a gente começou a perder muito dinheiro e nessa época eu engravidei. Né, eu já estava, na verdade, não, já estava com a segundo bebê. Segunda gestação. Segunda gestação. Isso aí. E aí ele falou assim, aí começou a ficar um pouco perigoso lá, né? Onde veio a época da pandemia também. Sim. Aí veio um Entendi. baque, viu uma coisa atrás da outra. Foi bem e difícil. só foi... Foi bem difícil. A gente... E dá para notar, né? Tipo assim, todo o início, né, de um negócio, né, ele é bem desafiador. Por favor. Ele é Muito. bem desafiador. Muito. Importante também dizer que você não precisou estar preparado para você poder iniciar. Começar. É verdade. Entendeu? Você foi Sim. na prática, no querer, Uhum. na vontade, na necessidade, É isso né? aí. E eu acredito que, né, serve até de inspiração, porque Sim. muitas das pessoas que estão no evento, às vezes eu quero, não, tem que fazer um curso, eu tenho que ficar 100%. Certamente. Se Na meter a cara, verdade, não botar que em prática, meu. o que a gente precisa é começar. Não tem como. Às vezes não tem condições, às vezes não tem. Digo nem sabedoria, né? Porque sabedoria e inteligência são duas coisas diferentes. Mas a inteligência é necessária, a prática é necessária. Mas a prática, né? A perfeição você só adquire praticando. É isso aí. Verdade. E se ele tivesse parado, ele não seria o barbeiro que ele é hoje, sabe? Verdade. Não teria as Verdade. coisas que ele tem. 3 colaboradores na barbearia, não seria um instrutor. Top hoje, né? Uhum. Eu já sou educador também, entendeu? Tô começando a dar aulas. Dia 5 agora de novembro eu vou estar com duas referências da minha área da barbearia, lá na minha barbearia. Eu vou estar mostrando as minhas técnicas também. Agora, dia 5 de dia 5 novembro? de novembro. Isso aí, vamos divulgar. É isso aí. E assim, cara, o que eu tenho feito na minha vida hoje, eu olho pra trás e o que eu fazia, cara, é totalmente diferente, entendeu? As coisas que eu plantei lá atrás e tá colhendo aqui hoje na frente é muito bacana, cara. E assim, ao lado dela, se eu não tivesse ela na minha vida, nada não estaria acontecendo hoje, Obrigada. entendeu? Porque assim, a mulher, ela é ajudadora, entendeu? Conselheira, filho, faz isso, filho, já não faz aquilo, entendeu? Então, ela é minha aconselhadora hoje. Na verdade, a gente bateu muita cabeça. É. Né? E a gente, na verdade, assim, sendo bem sincero, bate até hoje. Né? Sim. A gente. Posso ser sincero, Mas até a vida toda. A vida toda, é verdade. Nós saímos lá da Rua Quente, né? E ele falou assim: olha, surgiu uma loja para eu alugar lá. E aí eu tô pagando 3 aluguéis ao mesmo tempo, porque ele pagava o onde aluguel. eu trabalhava, Isso. a loja que eu tava investindo. Isso. Aí eu, orando a Deus, eu falei, o cara veio do nada. Antes de eu começar a trabalhar como barbeiro, eu procurei uma loja na Praça do Outeiro. E eu falei, aquela loja eu vou alugar. Eu fui lá e tal, perguntei ao cara, pô, o cara não quer alugar não e tal. Pá, beleza. A loja que você está hoje. A loja que eu estou hoje. Aí eu peguei lá, fiz a sociedade, depois desci lá pra baixo. Aí onde pintou a da esquina onde era a minha barbearia. Aí eu peguei também, comecei a investir ali. Só que veio a pandemia e no meio desse decorrer desse Fechou tempo muito aí, negócio. a bala cantou lá na rua, filho. E meu movimento, puf, E ele foi lá pegou pra baixo. Covid, eu peguei Covid Aí, também. o cara me ligou, o cara da loja, você vê. Eu já tinha ido nele e tal, pô, quando pintar uma oportunidade, você me liga. Praticamente 3 anos depois, ele me ligou. Aí foi onde eu falei, cara, eu tava sem recurso nenhum. Ela sabe disso, né, mano? Nossa. Tava sem recurso nenhum, Nino. Peguei e falei, não, vamos tampar. Pô. Deus Aí, agindo, Deus né? agindo. Aí eu falei, não, vou pela fé, filho. Aí fiquei pagando o aluguel da minha loja onde eu trabalhava lá embaixo, o aluguel da esquina e ainda mais a da praça. E a nossa quebra de contrato, né, com a dona daquela loja que a gente pegou os pedaços, era de 5 anos, né? De 6 anos. 5 anos. Então, tipo, a quebra de contrato foi um valor muito difícil. A gente pensou, ou a gente quebra, abre mão disso daqui, não processa nem nada, deixa isso pra lá, acabou, morreu, termina de pagar o que tem que pagar e recomeça. Sim. Ou então a gente vai ver nessa o tempo todo correndo atrás de um dinheiro que a gente perdeu. Então, a gente foi lá pra Praça do Outeiro. Na época, ele tava, tipo, ele tinha prazo. E aí foi o meu pai ajudar novamente na iluminação. O meu filho tava com 10 ou 15 dias, né, de nascido. A gente foi em loja escolher espelho, amamentando O segundo filho. o terceiro. Já Terceiro, o já. terceiro. E aí meu peito vazando, eu lá cansada, cheia de dor, né, nos pontos, né, porque eu passei por 3 cesáreas Pô, de são emergência. muito. É muito filho. Esse processo é engraçado, mas tipo assim, todo esse processo veio um bebê assim, atrás do outro. Mas graças a Deus não, né? Mas eu não posso mais ter. E, enfim, e aí... Já encerrou? Não, Já tem 3? eu engravidei Já. com ovário só.
né? É um porque milagre. com 15 anos, né? É, Eu quase morri no braço dele. um milagre. A gente brincando lá no quintal, ela fez um movimento brusco, estourou um ovário. Eu tinha um Ela, cisto. é, Um cisto. Nossa. E ele tinha tomado meu ovário. E esse cisto ele tinha em média 10 centímetros. E eu não sabia na época. Faltava 2 dias para eu completar 15 anos. Aí eu fui pra minha festa de 15 anos, foi 2 dias depois, não foi? foi, sim. 2 dias depois que eu completei 15 anos, ele estourou. E aí e a minha barriga na época inchou e, tipo, foi, né? Eu fiquei verde, foi completamente verde, assim. E a gente não entendia o que que era, e a minha urina começou a sair sangue. E eu comecei a passar muito mal, de falecer. E na época a gente, naquela de dia 30 de dezembro, eu ia pro Cólica. hospital cheio. Nossa, E eu ia foi pra no São Paulo. final- no Isso. Ela tava com Réveillon. Não, ela tava praticamente com a viagem marcada pra Não, São eu tava Paulo. indo pra São Paulo nesse mesmo dia de carro. A gente ia viajar de carro pra São Paulo, né? Cara, e a palavra não desistir é muito forte na vida de vocês, né? Com certeza. Porque quantas, né, desistem Verdade. passando por um processo desse? E nessa Verdade. época, eu tinha 15 anos, né? E aí, minha mãe, eu nunca fui muito de ir no médico, essas coisas. Eu não gostava, na verdade, né? E aí, minha mãe falando assim: não, vai passar. Aí teve uma hora que a gente, atrás de médico e nada de conseguir atender, fomos para o hospital da Marinha, aqui em Niterói. E na época estavam os residentes, estava em troca de plantão, não tinha tomografia, não tinha nada. E o médico começou a me dar um monte de remédio. Eu fiquei grogue. Aí eu saí de lá vomitando já no braço do meu pai. E minha irmã ligou pra uma conhecida daqui, do Léo Júnior, e falou assim: tá tendo tomografia aí? Minha irmã tá morrendo. Ela falou assim: não, tá tendo, vem pra cá. E nessa época, a gente já tinha quantos anos namorando? Desde os 13, 14, 2 anos e pouco. Quase 3 anos Quase de 3 anos já junto. Eu comecei bem, não recomendo, tá? Não tô romantizando isso, não. Mas foi a nossa história. E aí, nessa época, eu fui pro Léo Júnior. E eu passei muito mal lá, aí a tomografia demorava 4 horas pra ficar pronta. Foi em que ano isso aí? Foi em 2016. 2016. E aí, quando a tomografia Porque ficou tomografia, pronta, o médico falou assim: olha, mãe, eu não. Um ano depois eu engravidei. O médico falou assim: mãe, se você tem mais condições, corre com ela daqui, porque o nosso hospital tá precário. E ela tá com alguma coisa que a gente não sabe que ela tem. Ela tá com hemorragia interna. Lá da Marinha, esse hospital? Não, foi aqui no Léo Júnior. Né? Tá com hemorragia interna, pode ser um cisto, endometriose, uma gravidez tubária. Falou gravidez, minha mãe quase morreu. Eu falei, A irmã dele já não tinha tanto ponto com a mãe dela. Quando falou é gravidez. verdade. Eu falei, mãe, eu não tô grávida, eu não tô grávida, eu não estou grávida. E aí eu fui correndo pro Hospital da Marinha. Cheguei lá, de novo, troca de plantão. E aí, vai ter que esperar tantas horas pra ser operada. E aí meu pai, eu lembro que meu pai me disse que teve uma hora que eles não iam me atender, só no dia seguinte. E eu tava em caso de emergência, mas eu tava estável, digamos assim, né? Uhum. Só tinha aquela tomografia ali e não iriam me operar ali, naquele momento. Eu cheguei lá, era 8 horas da manhã. Só queriam me operar por volta de 6 horas da tarde. Nossa. E eu já não tava mais aguentando. Foi um milagre mesmo. Foi, e meu pai, ele dobrou o joelho no corredor do hospital e começou a clamar a Deus pela minha vida. Aí, na hora que ele tava de joelho dobrado, veio um médico, chefe da área de ginecologia, que era amigo dele, e tava saindo, embora. Eu tava indo pra casa. E ele atendeu minha mãe, que minha mãe passou por um processo de mioma e tal, não sei o quê. E ele falou... Doutor Flávio? Não sei quem é, não me recordo o nome dele, não. Mas eu vou procurar saber. Porque ele, de uma certa forma, ajudou a salvar a minha vida, né? Isso. E aí ele chegou pro meu pai e falou assim: Edísio, o que você tá fazendo ajoelhado? E ele viu meu pai chorando, sua esposa de novo. Ele falou: não, é minha filha, ninguém sabe o que ela tem, não querem operar ela e tal, não sei o quê. Aí meu pai, ele falou: quê? Segura minhas coisas aqui. Eu não vou embora, não. Aí ele pegou a equipe que tava lá e me operaram. E eu lembro que eu tava acordada, né? A anestesia foi em hacker. Nunca mais me esqueci. Estavam ouvindo rock dentro da sala. Até que chegou uma médica e ela começou a chorar muito. Falou assim, meu Deus, ela só tem 15 anos. Eu falei, pronto, morri. Porque pelo que eu entendi depois, eu ouvi, no caso, eles pegaram o meu ovário, jogando, dando pó, dizendo que tava podre. Joga fora. Eu ouvi, né? Tava acordada, então foi muito traumatizante pra mim. Aquela cirurgia toda. E aí ela começou a chorar, tipo assim, eu acho que como tinha aquele pano, eu não sei se ela sabia que eu estava acordada. E ela, ai meu Deus, que tristeza. Realmente, eles falam mesmo, falam. né? Falam. Pelo que eu entendi, eu ia perder as 2 trompas, né? E aí, por um milagre de Deus lá, eles, né, não precisou.
pela quantidade de sangue que eu perdi, também não precisou de transfusão, né? E aí a médica depois falou assim, olha, você vai até poder ter filhos, mas você tem um ovário só, um ovário trabalha pelo outro, então não é todo mês que você ovula e tal. Um ano depois, Ainda bem que você acreditou, né? Um ano depois. um ano depois, A eu pé. descobri que estava grávida. Um ano. Um ano e 3 meses depois, a segunda gestação. E 8 meses depois, a terceira gestação. Aí já era de risco, eu tinha muita cirurgia, assim, aí acabou. E Planos sobrevivi. futuro, quarto. Não, tá bom. Eu cortei as trompas. Até porque a médica disse que era um risco bem, bem iminente, assim, né? Eu tenho uma quarta gestação e a gente encerrou. Estamos muito felizes que essas 3 Qual o nome crianças... das 3 crianças? Valentina, Gael e Elisa. Show, show. Gael foi o último, A um Valentina menininho. tem 5, a Elisa tem 3 e o Gael vai fazer 2 aninhos agora, dia 1º de outubro. E de uma certa forma, o empreendedorismo salvou a nossa família, né? Os gastos. Porque assim, ela teve a primeira Valentina no hospital lá no Marcílio Dias. E assim, Deus começou a me abençoar e eu pude estar pagando um plano de saúde para ela, entendeu? Para as crianças. Ela teve a Elisa no São Francisco, maternidade São Francisco. O Gael também. E o Gael também. E depois que a pandemia veio, meio que, como ela já falou, meio que quebrou a gente, entendeu? Aí eu tive que Teve cortar o plano. muitos negócios que quebraram, Sim. tá? O meu, eu tive eu passei por essa pandemia também, meu ramo autoescola. Sim. Muitos, por incrível que pareça, eu voltei para o mercado aqui em 2019 e quando finalzinho de 2019, início de 2020, pandemia, eu fui para a internet, irmão. Sim. Entendeu? Eu comecei a ter faturamento que não tinha no período da loja física ali. A internet, a pandemia, né? Infelizmente, foi um desastre. Sim. Né? Mas foi uma oportunidade, porque eu falei, cara, o meu negócio ele tem que sobreviver. A gente pensou a mesma coisa também. Né? E aí, que acontece? empreender para vocês, né, nesse período aí, como que foi? Cara, foi difícil, foi porque difícil. assim, proibiram de abrir estabelecimentos, né? Aí falamos. Proibiram de abrir estabelecimentos e a gente precisava trabalhar. Nós vivíamos de só operacional. O que é operacional? Só cortar cabelo. Só cortar cabelo. A gente não tinha um curso, entendeu? E eu com as crianças em casa. Então, a gente soube, né, que na época estavam batendo polícia se tivesse estabelecimento aberto. E a gente não tinha o que fazer, porque o auxílio, né, com 3 crianças pequenininhas, e aluguel, a gente morava, na época, no Veneza, não tava custeando, né, a gente. E a escola parou, tudo parou. E eu falei assim, ele falou, não, eu vou trabalhar. E nessa época... Tive que trabalhar mesmo assim, cara, porque, tipo assim... Não, eu não tinha nascido na pandemia, não tinha nascido ainda. Isso. Eu tive que meter a cara. Trabalhava de luva. Um risco, E a gente fechava, porra. Ela pegou Covid, eu também peguei Covid. Eu peguei Covid grávida. Nossa, entendeu? No Então final da gestação. Foi muito difícil. Tivemos que nos isolar da nossa filha pequena. Ela sentiu muito, ela foi com os meus pais, graças a Deus, estão presentes na vida dela desde que nasceu. E eu peguei Covid e eu já tava com 9 meses, praticamente, de gestação. E ele ficou muito doente, muito doente. Eu fiquei muito mal. Até hoje ele tem algumas sequelas. Falta já, tipo assim, o tempo vira. Falta de ar mesmo. Coisa que a gente não tinha antes. Não tinha. Porque eu sempre tinha joguei bola desde novinho. Atacou muito a nossa parte respiratória. Nossa. Sabe? E aí, quando a Elisa nasceu, eu fiquei com muito medo, assim, pode ter sido um erro meu, acredito que tenha sido, mas de contar, né, todos os sintomas que eu tava sentindo, porque ele pegou Covid mesmo, teve que ir no médico e tal, e eu fiquei isolada com ele dentro de casa. E eu peguei todos os mesmos sintomas, né? Então, eu falo que é Covid, mas acredito mesmo que eu peguei. E eu tive febre altíssima. E quando a Elisa nasceu, eu tive medo de separarem ela de mim, né? De isolarem ela. Mas, assim... Mãe, né? O desespero foi tão grande que eu não pensei no risco que eu poderia oferecer pra ela ali, comigo, sabe? Sim. E aí eu não contei pra ninguém. Não torci na frente de ninguém, sabe? Não falei pra minha médica. E aí, graças a Deus, nada aconteceu. Graças. Né? Com 3 meses, né? Eu lembro que ela passou tão mal, mas tão mal, que ela vomitava tanto e ela sentia muita falta de ar. A gente, pronto, Covid. Na nossa cabeça, ela vai morrer, nossa filha vai morrer. Mas aí Deus livrou a gente de todas essas coisas. E empreender nessa época foi muito difícil, porque ele tinha que trabalhar doente. De qualquer forma, ele usava máscara, luva, touca, tudo. Ficava todo encapado. Verdade. Né? E a gente não podia contar pra ninguém. Hoje eu vejo que vocês, né, têm
a tua barbearia, ela fornece, tem cursos Sim, Curso, até para iniciantes. tem. avançados também, Tem. aperfeiçoamento para pessoa que já é barbeiro. A pessoa também que quer se Quer se tornar tornar um barbeiro. instrutor também Instrutor. de barbearia, dar aula na Top. sua barbearia. A gente está fornecendo isso E também foi um na nossa caminho muito loja. longo que a gente percorreu até chegar agora. E a gente tem muita coisa ainda pra fazer. A gente tem um sonho de reformar nossa barbearia, de ter um projeto muito legal lá. Tem uma técnica hoje que você é referência? Barba e platinado. É? E É, essa pigmentação, né? pigmenta, isso E aí, barba pigmentação. pigmentada e Como cabelo. que é? Fala um pouco pra gente. Como que você desenvolveu isso? Foi Cara, alguma coisa eu estudada? fui estudar com algumas referências no Rio de Janeiro. E assim, cara, tudo é prática. Tudo, acho que toda profissão, cara, se você vai estudar, você vai para a parte teórica, em seguida você tem que colocar em prática. Então, assim, a prática te leva à perfeição, como ela já falou. Então, fiquei praticando, Foi. e hoje eu não sou perfeito, mas acho meu trabalho perfeito. Top, entendeu? top. E planos futuros? O que vocês almejam? Muitos. Temos muitos, Muitos. né? Muitos. Casa própria, carro próprio. Abrir uma rede rede de de barbearia, barbearia, uma escola entendeu? de De barbeiro, de fato, uma escola mesmo para Uma barbeiro. escola Receber mesmo. pessoas de fora, de outro estado. Uhum. Eu acho bacana porque é um segmento, barbearia, né? Uhum. O meu também, Sim. autoescola, que eu comecei a trabalhar numa autoescola, eu era auxiliar de serviços gerais. Uhum. Aí, dali, eu ficava olhando a atendente fazendo, eu fui, aprendi, Sim. fui pra lá. Fazia os dois, né? Acumulava. Na época tinha motoboy. Eu também começava a fazer alguns serviços ali de motoboy até quando tirei minha habilitação. Eu fui subindo essa escadinha até chegar a ser proprietário de uma autoescola. Sim. Barbearia também, a gente vê muito isso, assim como vários outros segmentos. Sim. Você inicia, aprende a fazer, Uhum. entendeu? E muitas das pessoas têm medo de ensinar outras pessoas. Por Sim. quê? Para não perder, A entendeu? credibilidade, Eu isso aí. vejo que não é a visão de vocês. Não, pô, nossa Entendeu? visão é... Vocês têm uma escola para poder ensinar outros. ensinar... Isso aí é bacana, muito legal. E assim, não só ensinar, também contratar também, abrir outras barbearias e pegar as pessoas que vierem fazer esse curso com a gente e colocarem lá para Colocar trabalhar, pra trabalhar. entendeu? Bacana, cara. Dar uma oportunidade de Sim. trabalho, assim como... Ele fez deixa isso eu com só os falar meninos. rapidinho, amor. Tem um colaborador meu, eu chamo ele de Mirim, né? Ele fez o curso com a gente e tal, hoje ele tá trabalhando com a gente. É um garoto que não tinha perspectiva de vida nenhuma. Vivia na rua, perambulando, e hoje ele fez o curso com a gente. E assim, tá trabalhando lá com a gente, assim, eu tô lapidando para futuramente ser um profissional na área da beleza, entendeu? Show. Instrutor, né? Futuro educador. Mais pra frente, tá abrindo. Mercadaço, né? Mais pra frente, tá abrindo uma barbearia pra ele, porque eu não ligo. Já tive um ex-colaborador meu também que chegou na minha barbearia com depressão, com ansiedade, sofreu um acidente, hoje já não tá mais com a gente, mas já abriu a barbearia dele, entendeu? E assim, dá oportunidade pra esses meninos de dar. Prospere, né? Que esses meninos que venham estudar com a gente prosperem futuramente. Essa é a nossa visão. A história de vocês é interessante, né? Que desde da forma do casal, né? Muito cedinho, né? Sim. Casal, homem, mulher. E parceria nos negócios, Verdade. entendeu? E hoje com esse propósito, né? De fazer com que o jovem, né? De hoje, ele tenha uma capacitação que a gente vê muito, muito, muito solto, Sim. né? É isso aí. O que acontece? Alguém lá atrás, de uma certa forma, ele cortava em casa, mas alguém lá atrás deu uma oportunidade pra ele, para Acredito trabalharem juntos e ele ganhou mais visibilidade. Por mais que não tenha dado certo essa parceria, a gente reconhece, a gente é grato por Sim. essas coisas, né? Uhum. Então, a nossa cabeça, desde que não passe por cima de ninguém, tem espaço para todo mundo. Verdade. Né? É só saber tocar o seu negócio. A gente, na verdade, estamos passando por um processo de aprendizado ainda, né? De crescimento. Como eu te falei, tem Ele é contínuo, né? Ele é contínuo. Tem isso muita aí. coisa que a gente quer fazer. E até pelo patamar de vida que a gente quer levar, principalmente pelas crianças. E até mesmo por conta das crianças, é tudo mais difícil. O tempo é mais difícil, o cansaço é maior. Mas não é impossível, não. E empreender foi um caminho, assim, como eu disse anteriormente, né? Não fácil, né? Mas o caminho que a gente encontrou para que a gente pudesse sustentar a nossa família. Isso Ao aí. invés de depender de outra pessoa, sabe? E a gente tá aí. Agora eu queria que você, Thales, né? E você, Lara, vocês dessem assim um conselho, uma direção para essa molecada. Ai, meu amor. Fala. Um conselho. Não desista, Sim. né? Primeiramente, não desistir. Não se abater, porque o que a gente tem hoje é que a gente se compara muito com o outro. Verdade. Né? A gente, eu quero ser maquiadora, mas tem aquela maquiadora que é referência em Itaboraí. Eu quero ser uma decoradora de festa, mas tem aquela
aquela pessoa que é referência aqui em Itaboraí. Ah, eu quero ser um barbeiro, mas tem aquele cara que já tem ali, sabe? Sim. E tem umas barbeiras aqui que a gente admira, inclusive, né? Que a gente se inspirou, inclusive, sabe? Então, primeiro, tem espaço para todo mundo. É isso A aí. comparação é um desastre, porque ela vai te travar, Verdade. sabe? Cada um trabalha de um jeito, há público, há pessoas que vão gostar do seu trabalho, e eu acho que você se comparar e ficar com autoestima baixa é uma das coisas que vai te impedir de crescer além do dinheiro. É isso E aí. começar com o recurso que você tem, Isso mesmo. com o pouco que você Verdade. tem. E entender que ninguém cresce sozinho. Na minha cabeça, assim, né? Existem pessoas que, eu consegui sozinho. Mas eu não União, penso assim. Até pra você nascer, cara, tem uma pessoa ali Tem uma pra... pessoa ali, entendeu? sabe? Pra auxiliar o nascimento. Seja sua mãe, ou Pra seja morrer quê. também, pra morrer tem uma pessoa ali pra te... Isso. Enterrar, E entender que ninguém cresce sozinho, sabe? Não falam assim, faz da sociedade. Mas também não se limita em pedir ajuda, sabe? O orgulho Na minha... Pode falar? péssimo. O Na orgulho minha área, Nino, eu aconselho os meninos a começarem a trabalhar em outras barbearias. em outras barbearias. Por quê? Para a pessoa pegar Prática. experiência, se capacitar mais na profissão, adquirir um conhecimento legal, entendeu? Até mesmo porque lidar com o público, né? Lidar com o público não é fácil. Não é fácil. Saber atender um cliente, entendeu? E futuramente abrir a sua barbearia, entendeu? E é isso aí. Né, meu amor? É esse conselho que a gente dá. Não se desista, travar. não desista. Não deixar a procrastinação É te isso vencer, aí, porque você a fala isso agora. procrastinação é assim, eu sonho, eu planejo, mas eu não faço. É isso aí. Entendeu? Fé sem ação, A fé sem obra não é morta. ela né? é morta, sabe? E assim, cara, ela acabou de falar isso. Eu sou prova viva, porque eu procrastinava muito. Ela sabe. Eu vou fazer. Aí eu falava com meus clientes, vou fazer. E nada acontecia. Eu peguei, meu irmão, comecei a colocar dentro de mim, eu vou fazer. E fazia, entendeu? Então, assim, a juventude hoje em dia tem que colocar em prática. Sonhou, meu irmão, coloca em prática. E guardar os Tem um sonhos livro muito bom pra si também que também. fala O Poder do Agora. Então. Entendeu? De quem? O Poder do Agora. Qual autor? O autor, não tô lembrado aqui quem é o autor. Me quebrou, hein? Desculpa, foi um acidente, perdão, que vergonha. Foi mal. Mas tem um livro baratinho, você compra aqui até mesmo aqui na cidade. É O Poder do Agora. Porque tem muitas das coisas que a gente deixa para depois. Sim. Entendeu? E o começar já, que nem vocês colocaram aqui, isso aqui é muito forte. Sim. Entendeu? Não desistir, começa agora. Do jeito que você tá, da onde você está. Hoje a gente tem uma máquina, né? Aqui um computador hoje que tá na mão. Com certeza. Isso aqui, ó. Isso aí. Não importa a marca, entendeu? Um videozinho, né? Ser Sim. influenciador, aí você vê que um vídeo que você faz hoje, ele tem uma visibilidade. Sim. E não é aquele vídeo perfeito que vai conectar. Às vezes um vídeo, né? Muitas das histórias, num vídeo simples, Simples. que O que E acontece, nunca ficar Nino? preso. Eu falo pro pessoal que me segue, que me acompanha, eu falo, cara, irmão, tu quer ter resultados, tá vendo? Tendo resultado porque eu tô metendo a cara. Como eu já falei pra vocês, eu fiz um curso de oratória e tal, busquei conhecimento e meti a cara, meu irmão. Hoje em dia eu chego na minha barbearia, não tenho tanto seguidores, mas mesmo assim eu faço. Isso que eu ia falar Porque agora. eu já penso lá na frente, entendeu? Meto a cara, bom dia, rapaziada, tô aqui com meu cliente e tal. Meu irmão, e eu sempre mostro meu trabalho diário, entendeu? Pra mostrar mais o meu trabalho pro pessoal. E assim, o pessoal que trabalha no ramo de barbearia, eu sempre aconselho, meu irmão, mete a cara, cara. Tá vendo eu tendo resultado? Porque eu tô metendo a cara, entendeu? Verdade. Dia a dia mesmo, no meu Instagram, mesmo sem às vezes sem saber o conteúdo, eu posto, cara. Pode Verdade. perguntar, pô, filho, eu não sei esse conteúdo aqui não. Vou dar uma estudadazinha de leve, mas vou postar. E E vai hoje, forçando entendeu? forçando a própria mente a buscar mais conhecimento sobre Isso aí. aquilo, sabe? E uma coisa muito importante também, quando eu falei sobre a parte da comparação, nunca fique presa a seguidores, sabe? Verdade. É, O engajamento. Isso, tipo assim, a pessoa vai olhar, meu Deus, ela tem 10 mil, mas pra ela ter você- 10 mil, Você ela teve um. está- Ela teve 1, ela teve 10, ela teve 15, ela teve 20. Nunca fique preso. Assim, no meu Instagram, ele fala que eu sou influenciadora, eu não me considero, né? Mas assim, no Instagram dele tá com 1.200 e... 1.100 e... 1.200 e pouco. 1.200 e pouco. As pessoas vão olhar, poxa, a Lara e Thales estão num podcast com apenas 1.200 seguidores. A barbearia deles tem muita coisa ainda pra fazer, mas estamos melhor do que estávamos ontem. Sim, sabe? verdade. Um E dia... amanhã melhor ainda. Isso, um dia o Instagram da arte, que nem sempre se chamou arte, teve 10, teve 15, teve nenhuma curtida num post. Hoje se tem 10% de curtida do que temos de seguidores, poxa, são 100 pessoas, são 30 pessoas, enche essa sala aqui.
Sim. Sabe? São pessoas que estão olhando aquilo ali. Verdade. Então, a gente não ficar preso a esses dogmas, esses rótulos, é muito importante também para ajudar você a empreender, a começar, Isso aí. entendeu? Isso aí. Show de bola. Gente, ó, agradecer, né? Foi mais um Ita Jovem, tá? Com esse casal top. Nós que agradecemos Nós agradecemos. Obrigado. pela obrigado. oportunidade. Obrigado, Obrigado tá? pela oportunidade. Gratidão Obrigada a mesmo. Show de bola. Obrigada. Arrasou, né? Obrigada. Show, pessoal. Foi mais um Ita Jovem pra vocês. Tamo junto. Aú, aú.